Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer uma análise quantitativa dos fundos imobiliários, porque eu vejo que no YouTube os criadores de conteúdo olham apenas os fundos mais famosinhos, que são divulgados por outros YouTubers que são mais antigos, e de alguma forma esses fundos eles ficaram conhecidos e todo mundo acaba comprando os mesmos ativos. A ideia desse vídeo partiu do canal Viver de Renda, se eu não me engano o nome do dono do canal é Maicon, onde ele diz para alguém tentar pegar todos os fundos imobiliários do mercado e fazer uma análise de rentabilidade, de variação da cota, de variação patrimonial e etc. Então, como eu tenho conhecimento de programação que eu consegui dentro da universidade, eu resolvi aceitar esse desafio e esse é um assunto que eu gostaria de trazer para o canal para fazer uma análise um pouco mais embasada nos dados reais e não somente nas vozes da minha cabeça, para ter um pouco mais de credibilidade também e passar informações corretas para vocês. Não ficar somente como sendo a minha opinião contra a opinião de outras pessoas. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu precisei encontrar um site onde as informações elas estão bem estruturadas para que eu pudesse criar o algoritmo baseado nesse site, e o site que eu encontrei foi esse Clube FI, que eu achei ele melhor do que o fis.com.br, e aqui ele nos mostra todos os fundos do mercado, os fundos que estão abertos, os fundos que já foram encerrados, fundos que foram incorporados por outros e etc. Então, eu não vou explicar detalhadamente como eu fiz o algoritmo, mas basicamente eu criei um loop onde o algoritmo verifica fundo por fundo, adiciona esse fundo em uma lista e com isso ele gera uma base de dados final com todas essas informações. Então, o nome do fundo, a cotação, o nome do fundo, a categoria, a variação da cota no mês e assim por diante. Esse daqui seria um trecho do código onde eu escrevi para que ele pudesse coletar as informações, então eu coleto a partir do HTML da página e eu tenho todas as variáveis que estão bem definidas no site. Elas também foram definidas no algoritmo para que tudo fique no seu devido lugar. Depois da execução eu consigo verificar aqui se o fundo foi encontrado ou não, e aí ele adiciona esse fundo e as suas informações nessa base de dados, e no fim foi gerado esse arquivo em Excel, onde eu tenho todos os códigos dos fundos imobiliários do site, com as suas devidas cotações e as outras variáveis que foram mencionadas anteriormente. Pretendo atualizar essa base sempre que a Selic for atualizada, tanto positivamente quanto negativamente, e eu já realizei a coleta desses dados quando a Selic estava em 10,75% e atualizei novamente agora após a Selic subir para 11,25%. Essa ideia surgiu a partir de um youtuber que eu acompanho e ele possui os FIIs mais famosinhos que todos os youtubers têm. Eu tentei pesquisar, mas eu não achei a fonte desses FIIs serem os preferidinhos de todo mundo, e todas as pessoas que acompanham esses youtubers acabam comprando os mesmos ativos que eles. As pessoas acabam não fazendo as próprias análises e simplesmente seguem as não recomendações de quem está fazendo o conteúdo, e eu acho que isso é um erro, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Esse youtuber em questão, ele possui os seguintes FIIs na carteira: BRCO11, MXRF11, XPLG11, VISC11, XPML11, KNSC11, HGRU11, KNRI11, TRXF11, BTLG11, RBRR11, IRDM11, HGLG11, CPTS11, MCCI11, PVBI11, DEVA11 e BRCR11. Eu busquei aqui qual foi a data que esses fundos eles foram abertos para o público, quando foi que o IPO foi lançado. Trouxe para a data atual qual foi a rentabilidade desses fundos desde que eles foram abertos. Então temos essa rentabilidade aqui desde o IPO, e também qual foi a variação da cota desde o IPO, para calcular a rentabilidade total, que seria a soma do dividend yield pago desde o início, mais a variação da cota do fundo desde o início. Primeiro fundo
tivemos 3,5% de variação da cota positivamente, mais 38,44% de dividend yield, totalizando então 41,94% de rentabilidade total. Considerando que o fundo ele foi aberto em dezembro de 2019 e nós estamos no mês 11 de 2024, basicamente 5 anos de existência do fundo, só que eu tenho aqui na rentabilidade a fórmula que faz a diferença entre a data atual e a data do IPO e divide pela quantidade de tempo que seria relativo a um ano, porque não deu exatamente 5 anos ainda. Fazendo aqui rapidinho no canto, deu para ver que deu exatamente 4,97 anos. Falta pouquinho para completar 5 anos exatos. Só para deixar claro aqui que eu não estou pegando o número inteiro para diminuir de propósito essa rentabilidade, para falar que ter fundos imobiliários não vale a pena. Estou fazendo aqui a análise mais justa possível. E no mesmo período, o CDI ele teve uma rentabilidade de 47,87%. Anualizado, essa rentabilidade fica em torno de 9,63%. E aí eu fiz aqui uma comparação para verificar se o CDI ficou acima daquele FII no período. A fórmula ela retorna um verdadeiro nesse caso. E a diferença do CDI para o FII foi de 1,19% a mais. E realizei a mesma análise para todos os outros FIIs que esse youtuber tem na carteira e obtive os seguintes resultados: 0,23% a mais para o CDI do que o MXRF11 no período, 0,88% a mais do CDI em comparação com o XPLG11, 4,47% a mais para o CDI em relação ao VISC11, 1,94% a mais em relação ao XPML11, 1,03% do CDI a mais do que o KNCS11. Já o HGRU11 ele teve uma rentabilidade de 2,53% a mais do que o CDI no período. KNRI11, o CDI ficou 0,2% a mais. O TRXF11 teve uma rentabilidade maior do que o CDI de 0,04%. O CDI teve uma diferença de 1,80% para o BTLG11. O CDI também teve 0,22% a mais que o RBRR11. O IRDM11 teve uma rentabilidade de 3,30% a mais do que o CDI. O fundo CPTS11 teve uma rentabilidade de 1,25% a mais do que o CDI. O HGLG11 teve uma rentabilidade de 1,25% a mais do que o CDI. CPTS11 teve uma rentabilidade a mais do que o CDI de 2,27%. O CDI ficou acima do MCCI11, 1,28%. O CDI ficou acima do fundo PVBI11, 6,47%. DEVA11 ficou 9,03% acima do CDI. E por último, BRCR11 ficou 6,95% acima do CDI no período. E uma coisa que nós conseguimos verificar aqui nessa tabela é que os fundos imobiliários que mais pagam dividendos, que têm uma rentabilidade maior do que o CDI, são também os fundos que têm a maior desvalorização da cota. Os melhores exemplos que nós temos aqui são o DEVA11, que foi o fundo da carteira desse youtuber que mais caiu no período. Desde que foi aberto, caiu 68,29%. Em segundo lugar, fica o BRCR11, que rendeu no período 237%, mas teve uma desvalorização da cota de 56,72%. E em terceiro, é justamente o IRDM11, que teve uma rentabilidade no período de 76,49%, mas teve uma desvalorização na cota de 32,31%. Isso significa que se você tivesse R$1.000 investido em DEVA, você teria uma desvalorização da cota de R$682. R$1.000 em IRDM estaria R$323 negativos e BRCR11 estaria com a cota negativa em R$567. Com essas informações obtidas, eu fiz uma simulação aqui para chegar em algo próximo à carteira real do youtuber, onde ele tem uma carteira acima de R$100.000. E considerando que você tivesse R$180.000 distribuídos entre esses 18 FIIs, seriam R$10.000 para cada, ou deixar esses mesmos R$180.000 numa renda fixa como o CDI, o quanto você teria hoje comparando cada um dos dois, de acordo com os cálculos da tabela, investindo os R$180.000 apenas em fundos imobiliários
imobiliários desde a abertura, você acumularia um total de R$ 302.620,96, enquanto que investindo essa mesma quantidade no CDI, o acumulado total seria de R$ 626.890,69. Para os FIIs, isso significa que você teria um retorno total de 68,12% em comparação com o que você começou. Já na renda fixa, você teria 248% a mais do que o valor que você iniciou. É nítido pela tabela que o valor obtido na renda fixa é o dobro do valor obtido investindo apenas em FIIs. E a conclusão óbvia aqui é que a realidade do Brasil, ela é a mesma há praticamente 20 anos. A Selic, ela não tem uma alteração tão significante assim para que a média ela seja puxada para baixo. Mesmo com a pandemia tendo uma Selic a 2%, a média dos últimos 20 anos continua próxima dos 10% ao ano. E nenhum desses FIIs eles pagam necessariamente esse mesmo valor. E além disso, você pode ser premiado escolhendo algum FII que vai te dar um prejuízo na variação patrimonial muito grande. Então esse youtuber aqui de 18, ele errou em 3, que está dando ali uma rentabilidade negativa na carteira dele de 13 a 14%, mas é um valor que dificilmente será recuperado. Não existe nenhuma previsão de diminuição na Selic no curto prazo, pelo contrário, já estão querendo aumentar ainda mais, e toda vez que a Selic ela for alterada, eu farei essa análise novamente para verificar a quantidade de fundos que estão positivos, a quantidade de fundos que estão negativos. Acho que é interessante mostrar essa informação também. Quando a Selic estava em 10,75%, haviam 120 FIIs positivos contra 341 FIIs com a rentabilidade negativa, e agora com a Selic em 11,25, temos 116 FIIs positivos e 350 fundos com a variação negativa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que esse vídeo ele tenha contribuído para discussão de alguma forma. Caso tenha alguma sugestão, deixe nos comentários, e se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like e se inscreverem. E é isso, até a próxima.